Irmão 007. Trabalha numa empresa, ninguém sabe que ele é crente. Mora numa rua, só sabe que ele é crente quando ele sai do carro. Ou então quando o pastor bate na porta dele. Ninguém mais no mundo sabe que ele é crente. No Instagram, ninguém sabe que ele é crente. No Facebook, ninguém sabe que ele é crente. No WhatsApp, ele está dentro daqueles grupinhos e ninguém sabe que ele é crente. Ele é aquele crente só dentro da igreja. Aqui ele glorifica, aqui ele exalta. Passou daquela porta para fora, esquece. Ele esquece que Deus é um ser onisciente, onipresente e onipotente. Deus está em todo lugar, Ele pode todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Você quer ser crente aqui dentro, mas e lá fora, como é que é o seu comportamento? No seu trabalho, como é que é o seu comportamento? Como é que é a sua atitude? Quando eu falei que o testemunho do crente, ele é muito mais profundo, ele pode convencer muito mais almas que estão lá fora para vir para a igreja. Até às vezes tem crente que pensa, não, acho que não é isso tudo não. E quando eu falo testemunho, não estou falando, eu comprei um carro novo, eu comprei uma casa nova. Eu estou falando do comportamento, da nossa atitude, da nossa postura, como cristão lá dentro, aqui dentro, como também lá fora. É essa a diferença. Se nós tivéssemos mais crentes comprometidos com esta palavra, o mundo não estaria na situação que está. O pecado talvez não tivesse essa situação que está. O planeta Terra não tivesse essa perversão que está. Aleluia. Glória a Jesus. Na verdade, esse encontro será bom ou ruim, independente de nossa atitude atual para com Deus. Como é que está a sua atitude para com Deus nos dias de hoje? Quando você se levantou no dia de hoje para dizer assim, eu vou lá para aquele estudo. Qual foi o seu pensamento? Mais um estudo? Não, mais a manhã toda. Mas está muito quente. Nossa, mas isso, como é que está o seu comportamento? Como é que está a sua atitude? Quando te dizem assim, vai à casa do Senhor, porque eu me falei novamente, falo novamente, dizia Davi, alegrei-me somente quando me disseram. Então ele se alegrava só quando dizia, só quando falava assim, vou entrar na presença de Deus. Israel aguardava o encontro, mas para ele foi um dia ruim, porque o texto de Amós não está dizendo que seria uma coisa boa, não. Esse texto de Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus, como nós lemos no original, está dizendo o quê? Prepara-te, Israel, para clamar, para gritar, porque vocês já pecaram tanto, já fizeram tanta coisa errada, já deixaram tanto a desejar, que chegou o momento de gritar. Esse é o momento da igreja parar de brincar de ser crente e começar a andar na presença verdadeiramente de Deus, começar a ter um relacionamento com Ele. Amanhã eu vou ser crente, amanhã eu vou fazer. Vai! Como eu acabei de falar no início, o que está acontecendo na Palestina é profetizado. Israel haveria de ter uma grande guerra. O Hezbollah já pegou, já falou, estou pronto para a guerra. O Irã já pegou e falou, se Hezbollah entrar, nós entramos. Estados Unidos já enviou o seu maior porta-aviões para o barco do Mediterrâneo. A guerra está se preparando. E pode se levantar alguém e dizer assim, não, peraí, vamos calmar, vamos fazer um tratado de paz aqui. E como o texto de Apocalipse nos diz, que o único que vai trazer paz, mesmo que seja uma paz momentânea para Israel, nesse momento é o anticristo. Aquela cidade de Jerusalém, ela tem que ir às cinzas, porque a palavra de Deus que ela vai ser destruída para que o anticristo possa reconstruí-la. Mateus capítulo de número 24 diz, quando pois virem que a abominação da desolação está no lugar santo, foge, igreja. Não é fica lá repreendendo, não, é foge, porque o negócio já vai ser feio. E a igreja fica esperando o momento. Amanhã vai ser bom, pastor. Amanhã o culto vai ser maravilhoso. Hoje, faça o culto maravilhoso agora, porque daqui a alguns minutos, ao piscar de olhos, Jesus pode vir buscar você. Não é mais tempo de você ficar pensando, como foi falado aqui, já tem há 10 anos, já tem muitos anos que a gente ouve falar que Jesus está voltando. O planeta Terra está superaquecido. A guerra já começou de lá. Para vocês terem ideia, nós ouvimos falando da guerra da Ucrânia e com a Rússia. Nós ouvimos a galera falar dessa guerra, mas atualmente tem mais de 16 guerras acontecendo em todo o planeta. Aleluia, Deus. Irmão, 16. Talvez você não ouça falar, mas existe a Guerra Fria. Coreia do Norte e Coreia do Sul vivem um pé de guerra. Se o Japão falar que vai receber alguém dos Estados Unidos, a China envia os seus aviões. É chamado de Guerra Fria. Temos sob o controle de bombas nucleares um arsenal. 2 homens malucos
E o crente aqui pensando, será que eu tenho que servir a Deus? Será que eu devo me converter? Será que amanhã eu vou ter tempo? Não, hoje não. Amanhã eu venho. Amanhã eu canto o melhor louvor. Amanhã eu trago a melhor palavra. Ei, o dia de se preparar é agora. Não é amanhã não. É agora. Quando muitas das vezes nós falamos assim, o amanhã pode ser tarde. Aí tem crente que pensa assim, não. Tem mais de 2 mil anos que estão falando essa mesma história, essa mesma bagaça. Eles viviam uma religião aparente, teórica e não prática. E foram castigados. Deus utilizou a Síria para riscá-los do mapa. Nunca mais voltaram a ser como antes. Talvez você possa pensar da seguinte forma: mas a igreja ela vai ser arrebatada. Quem pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 11, por favor? A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser salva. Romanos capítulo 11. Do verso 11 ao 22 diz da seguinte maneira: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. E se a tua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios. Aleluia. Que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei ao meu ministério, para se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos. E os princípios são santos, se os princípios são santos, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos for quebrado, e tu sendo zambujeiro fosse enxertado, em lugar deles é feito participante da raiz, da ceifa da oliveira. Não te gloriei contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, ora, fomos quebrados para que fossem enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade mais para contigo e benignidade de Deus. Permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás salvo. A igreja foi salva, nós vamos esperar o arrebatamento. Romanos capítulo 11 está dizendo da seguinte maneira: a oliveira verdadeira é Jesus. Os ramos eram Israel. Todos nós sabemos que Israel não aceitou o Messias como seu Salvador. Biblicamente, Israel foi predestinado a passar pela tribulação, porque não aceitaram, com exceção, óbvio, dos judeus messiânicos. Amém? Deus levanta Paulo. Paulo começa a pregar aos gentios. Nós somos considerados como zambujeiros. Zambujeiro nada mais é que uma oliveira, mas que não dá o fruto, não dá azeitona. Tem cheiro de oliva, tem as mesmas folhagens, mas não dá o fruto da azeitona, que é a azeitona. Nós parecemos que somos judeus, mas não somos judeus. E ele está dizendo: não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos verdadeiros, quanto mais tu zambujeiros. Você está entendendo o risco que a igreja está passando aqui? Vocês estão entendendo o risco que a igreja está passando aqui? A igreja continua brincando, a igreja continua achando que, porque aceitou Jesus, mas não quer cumprir os mandamentos, não quer fazer a vontade dele, pronto, a morada é céu. Assim como Deus predestinou um povo, o povo de Israel, a passar pela grande tribulação, a igreja nesse momento, por não entrar na presença, não faz cumprir a vontade dele, também pode ser cortada,
porque está dizendo: não desobedeça, teme, porque se Deus não poupou os ramos verdadeiros, quanto mais nós, rambugeiros, também podemos ser predestinados a passar pela tribulação, porque nós não queremos fazer a vontade dele. Nós ficamos com intriguinha, nós ficamos com briguinha. Eu não vou aqui na igreja do pastor, porque o meu ministério é um, o ministério dele é outro. Eu não falo com o irmão, porque o irmão é de um jeito e eu sou de outro. Porque o irmão tem um pensamento e eu tenho outro. Nós ficamos nessa briguinha dentro da própria igreja. Verdade. Nessa intriguinha, nessa teia de aranha que Satanás montou. E a gente fica aqui, ó, no nosso mesmo círculo. Enquanto isso, as almas aí fora estão se perdendo. Jesus disse bem claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você está fazendo o ide de Jesus? Você está pregando o evangelho dele? Ah, irmão, eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Você não precisa ser isso para poder pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse título é somente um título nessa terra, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Lembro-me que na outrora, muitos anos atrás, um irmão pegou e falou assim: eu fui arrebatado, fui a céu, e viu a morada dos pastores, a morada dos missionários. Eu falei: Jesus, Aleluia. tem essa separação lá no céu? Como é que era a casa do pastor, irmão? 2 andares? Piscina? Então eu vou querer ser logo pastor para poder alcançar uma casa dessa. Como é que é a casa dos irmãos? Um barraquinho de madeira? É assim? Aí eu faço me lembrar de uma coisa, que é os beduínos. São palestinos também, mas os beduínos, eles moram no deserto, tá? Costumam morar, eles são nômades, eles não têm local fixo. Hoje eles estão aqui, amanhã eles estão ali. Mas uma coisa que, quando eu estava estudando sobre os beduínos, que eu acho interessante, é que, quando, por exemplo, chega na hora de comer, nós aqui, nós pegamos, cada um pega o seu prato, né, pastor? Daqui a pouco está na hora do almoço, pode ficar calmo. Cada um pega o seu prato, põe lá o que quer comer. Se tem uma mesa, senta à mesa. Se não, um senta no sofá, um vai para dentro do quarto, outro vai para frente do computador, né? Mas assim que nós fazemos, cada um tem os seus talheres. Os beduínos já têm um costume diferente, tá? E eu vi a reportagem de um repórter que passou uma boa temporada com eles, no deserto, e chegava na hora de comer, eles faziam aquele tacho grande de comida, colocava no meio da sala, muitos tapetes, as pessoas sentavam no chão, e todos eles comiam com uma mão, não tinha talheres, comia com a mão, pegava lá a comida. Aí talvez o crente possa estar dizendo assim: mas que nojeira, que coisa porca, né? E o repórter perguntou, né, sobre essa questão, sobre a higiene. E um deles respondeu assim: olha, eu tenho que confiar que ele lavou a mão para pegar na comida. Assim como ele tem que confiar que eu lavei a mão para pegar a comida. Isso chama-se confiança. Amém. Tem muito crente ainda pensando que vai para o céu sozinho. Porque a Bíblia fala que estando 2 ficará um, outro vai. A salvação é individual. Sim, a salvação é individual. O preço que tem que pagar é você. Mas não quer dizer porque ela é individual que eu não vou ajudar o meu pastor em oração. Não é porque é individual que eu não vou ajudar a irmã a fazer uma consagração. Não é porque ela é individual que eu não vou pegar e ajudar o irmão, seja da forma que ele necessitar. Porque a palavra, Jesus nos disse: ajudai-vos, pois, uns aos